Era pra gente ter ganho o jogo. Só que o Paquetá apostou no empate. Então, e aí, torcedores e torcedoras, tudo bem com vocês? No último jogo de 2025, o Brasil empata com a Tunísia por 1-1, em um jogo que o Brasil foi muito diferente do que foi contra Senegal. A seleção tinha mais a bola, só que era um time que tinha muita dificuldade em criar, de ter condição de levar perigo para o seu adversário, porque errava muito no jogo. Foi um festival de erro dos jogadores da seleção. Os caras erravam passe, erravam a movimentação. Teve um lance do Wesley com o Matheus Cunha que os caras erraram o lateral. A zica, o jeito que estava o Brasil no jogo, enquanto a Tunísia estava muito bem, pressionando, jogando em cima do Brasil, pressionando. Tudo que o Brasil fez contra Senegal, a Tunísia estava fazendo contra a gente. Os caras estavam jogando com a faca nos dentes, com vontade e jogando nos erros da seleção. Tanto que com 22 minutos abre o placar do jogo, aproveitando uma cagada do Wesley, que tenta sair jogando, perde a bola, arma o contra-ataque dos caras e a bola... E o Abdi, se eu não me engano, cruza a bola que atravessa a área inteira do Brasil e a bola fica para o Mastore livre, mandar a bola para o gol sem chance para o Bento, que foi outro que não jogou nada hoje, pelo amor de Deus, o Bento, cara. Sem confiança nenhuma, nervoso, ansioso no jogo. Sabe aquele jogador pilhado que tava errando o básico, assim como todo o time do Brasil? O Bento errava na saída do gol, errava no posicionamento. Teve um lance que quase o zagueiro do Brasil, não sei se era o Militão, foi tocar para ele para recomeçar a jogada, ele estava fora, quase que saiu um gol contra. Sem falar as reposições dele, que ele desesperado para sair jogando rápido, sempre jogava errado. Teve um lance que quase ele deu no pé do jogador da Tunísia, que quase fez o gol. E por causa da atuação do Bento, reforça ainda mais que o Alisson tem que ser o titular da seleção brasileira, porque ele é o mais seguro, por assim dizer, apesar de algumas falhas. Só que quando os outros goleiros têm chance de mostrar seu futebol, trazer um pouco de dúvida para quem deve ser o goleiro titular da seleção, eles não aproveitam. Os caras entram com medo, travados e cometem erros bobos. E falando de erro, tudo errado na marcação da seleção, porque o Wesley erra e ninguém dá um combate, ninguém faz a falta. O Wesley não podia, porque já tinha tomado um cartão amarelo. Um cartão amarelo bobo, diga-se de passagem, porque o Wesley estava muito nervoso no jogo e foi sorte não ter sido expulso. E o resto da marcação da defesa do Brasil, que não cortou o passe, não marcou o Mastore e deu no que deu. E não pode cometer esse tipo de erro, tem que ter a noção disso. O Casemiro já deu esse papo, já chamou a atenção sobre isso na derrota de virada para o Japão, onde ele disse que esse tipo de erro pode acabar custando um sonho de infância. Porque você já pensou se acontece um erro desse numa Copa do Mundo? Filho, não tem mais. É tchau e benção. Mais uma vez o Hexa é adiado. Então é ter uma atenção redobrada nesses tipos de lance. E depois que fez o gol, a Tunísia mudou o jeito de jogar. Foi um Corinthians de 2017 com o Carille, porque foi retranca total, todo mundo para trás do meio de campo. Sempre que do jogador do Brasil ficava com a bola, vinham 3 da Tunísia marcar eles. E foi um dos motivos que atrapalhou muito o Brasil de criar boas chances claras de gol. Teve uma chance aqui, outra ali, mas muito discreto o ataque hoje. O quarteto não funcionou tão bem como foi contra Senegal. E nesse momento eu senti a falta
de um meia de criação, um meia armador para o time do Brasil, um cara que trabalhasse com a bola para fazer os espaços aparecerem e mandar a bola para os atacantes fazerem os gols. Faltou muito isso no Brasil. E olhando as opções que o Ancelotti tinha no banco, o que mais se aproximava dessa função era o Paquetá, que até entrou no jogo, só que fez muito pouco. A gente viu que não dá para apostar no Paquetá para mudar o jogo a favor do Brasil. E outra coisa que me chamou a atenção, além dessa forte retranca da Tunísia, foi que o estádio estava igualzinho estádio de jogo de Libertadores. Os caras meteram o sinalizador, ficou uma fumaça em campo. E eu acho que isso assustou um pouco os jogadores do Brasil, porque, coitados, eles não têm costume de jogar com um clima de Libertadores, então estava todo mundo estranhando. E isso acabou atrapalhando um pouco. Mas apesar de toda essa dificuldade da retranca, da torcida pressionando o Brasil, conseguia criar algumas chances, como eu disse, as melhores delas com o Estevão. E no final do jogo, no primeiro tempo, melhor dizendo, o VAR apareceu para ajudar o Brasil, marcando um pênalti que, sinceramente, foi um pênalti mandrake, hein? Ali não era pênalti nem em lugar nenhum, porque o VAR viu um toque de mão do zagueiro da Tunísia que subiu junto com o jogador do Brasil, mas você vê que ele está apoiando no jogador do Brasil e a bola bate no braço dele. Não era para ter sido pênalti mandrake marcado para o Brasil. E o cara que bateu o pênalti, que chamou a responsabilidade mais uma vez, foi o mais novo da seleção, o Estevão, que bateu muito bem, empatando o jogo para a seleção brasileira, mostrando mais uma vez que esse moleque com só 18 anos tem personalidade, não se esconde do jogo, pegou a bola embaixo do braço e falou: deixa comigo que eu resolvo, fazendo muito mais que jogadores mais cascudos, como o caso de Rodrigo, que sinceramente não tem voz na seleção brasileira, é um cara muito apagado, e principalmente o Vinícius Júnior, que segue sem mostrar nada na seleção brasileira. Hoje, os números do Estevão, que começou agora na seleção brasileira, são muito melhores do que o Vinícius Júnior, que está há muito mais tempo e já tem até uma Copa do Mundo com a camisa da seleção brasileira. O Estevão tem 8 jogos, 5 como titular e 5 gols, enquanto o Vinícius Júnior só tem 8 gols com a camisa da seleção brasileira. O número de jogos que o Estevão tem são os gols do Vinícius Júnior, para você ver a diferença que existe entre esses dois. E eu acho que todo mundo concorda com isso, que hoje o Estevão é mais importante na seleção brasileira do que o Vinícius Júnior. Os números provam isso. Sem falar da personalidade do moleque, que nos momentos mais difíceis do Brasil, nesses 2 amistosos, ele apareceu, enquanto o Vinícius Júnior, que já foi melhor do mundo, não aparece. É um cara que se esconde nos momentos decisivos com a camisa da seleção brasileira. Ele sente o peso da camisa da seleção e acaba sendo mais um. Na verdade, ele passa a ser... a seleção passa a jogar com ele com um jogador a menos, porque ele não aparece para o jogo. É muito apagado e é um cara que a gente se espera muito. No segundo tempo, o Brasil voltou muito fraco, era um time sem inspiração, apesar de ter um volume legal de jogo, de pressionar, mas não conseguia. Era um time que a jogada não acontecia. O que acontecia eram os erros de passe, de todos os tipos de erro que aconteceram no primeiro tempo continuaram aparecendo no segundo. Ainda bem que a Tunísia não aproveitou eles dessa vez. E quando o Brasil finalmente teve a chance de virar o jogo aos 30 minutos, e de novo um pênalti mandrake, porque no lance
o Vitor Roque se joga e o pênalti é marcado. Vitor Roque mostrando mais uma vez o seu ponto forte, que é cavar pênaltis. Os caras ativaram o modo Palmeiras no lance, porque o cara da Tunísia até segura o Vitor Roque, mas não foi o suficiente para ele cair. Assim como ele faz no Palmeiras, qualquer toque que ele tem na área, ele se joga. Ativaram o modo Palmeiras na seleção brasileira. Uma pena que, ao invés do Estevão bater o pênalti, como foi no primeiro tempo, quem foi querer ter a síndrome de herói, de querer ser o cara do jogo, foi o Paquetá, que isolou a bola, foi Roberto Baggio. E eu queria entender o que o Paquetá foi se meter em bater esse pênalti. Por que o Ancelotti falou que era ele para bater o pênalti? O Estevão que tinha que ter batido o pênalti. Era o melhor jogador do Brasil no jogo, era o cara que estava mais tentando alguma coisa e estava bem no jogo, foi bem nos dois amistosos. Só que aí, por vaidade, o Paquetá põe a vitória a perder. Não sei nem se é certo falar isso, porque não era para ele. Ele tem que fazer um gol para retomar a confiança depois do que ele passou da investigação das apostas. Irmão, você quer fazer isso? Faz quando o Brasil estiver ganhando, quando o placar estiver tranquilo, não quando o time tá mal e esse lance, esse pênalti mandrake caiu no nosso colo. Só que acabou que mais uma vez o Paquetá jogou contra nós. E com isso o Brasil, no seu último jogo de 2025, empata. Um ano que foi muito difícil pra gente. Troca de técnico, polêmicas fora de campo, sem o nosso principal jogador, que é o Neymar, que fez muita falta hoje. E sem falar da goleada que a gente sofreu para a Argentina, os resultados ruins das eliminatórias, aonde por um tempo a gente pensou, será que a gente vai para a Copa? Aí chegou o Ancelotti para apagar o incêndio, conseguiu aos poucos ir acertando o time, mas ainda tem muito a ser feito para a gente chegar competitivo na Copa do Mundo ano que vem. E temos pouco tempo, então o italiano vai ter que mostrar toda a sua aura para buscar o Hexa nos Estados Unidos, no México e no Canadá. E a única coisa que eu tenho para dizer hoje do time do Brasil é que o único que se salva é o Estevão. O melhor nos dois jogos hoje foi o único que se salvou, o único que estava jogando com o mínimo de vontade, chamou mais uma vez a responsabilidade, não tremeu com a camisa da seleção brasileira, fez o gol de pênalti e era para ter batido o segundo pênalti. Faltou o Ancelotti ter dito, não, quem vai bater é o moleque que tá jogando bola. Os mais velhos que não estão fazendo porra nenhuma, cala a boca e vê o moleque jogar, fica todo mundo quieto. Mas foi dar a chance pro Paquetá. Aí de resto, todo mundo muito mal no jogo. O Bento, pelo amor de Deus, tremendo no gol, errando tudo, como eu disse. Volto a falar também, é por isso que o Alisson é titular absoluto, porque os outros goleiros que entram, nenhum aproveita as chances. E olha que o Ederson até aproveita, apesar de alguns vacilos aqui, outro ali, umas vezes que assusta a gente na saída de bola. Mas o Bento é sem condição, cara. E olha que tem algumas boas opções no futebol brasileiro. A gente tem o Rafael do São Paulo, não tô sendo clubista. Tem o Brazão do Santos, o Fábio do Fluminense, que poderia ser um cara mais experiente. Não para ser titular, mas para ajudar no dia a dia dos goleiros. Mas essa insistência no Bento. O Wesley perdido em campo, nervoso. Como eu disse, não foi sorte não ter sido expulso. Rodrigo mais uma vez apagado, e é um cara que eu sempre falo, para mim é melhor
que o Vinícius Júnior tem mais habilidade na seleção. Entrega mais que o Vinícius, só que é aquilo, é 8 ou 80. Ou ele joga muito bem, ou ele é apagado. E, de novo, foi muito apagado. E o Vinícius Júnior, que é aquilo de sempre, né? Não joga com a camisa da seleção brasileira. É um lance aqui, outro ali, mas nada que empolgue de fato. E, ô Virgínia, faz o Vinícius ser o Vinícius do Real Madrid com a camisa da seleção brasileira. Promete alguma coisa para esse rapaz jogar muito com a camisa amarelinha. Pelo amor de Deus, você tem uma missão, mulher. E agora a gente só volta a ver a seleção jogar em 2026, quando tem os amistosos contra a França e a Croácia. 2 testes difíceis nesse pré-Copa do Mundo. E vamos ver o que a gente pode esperar da seleção contra esses 2 adversários que possivelmente vão estar no caminho do Brasil na Copa. E vamos torcer para que o Ney volte a vestir a 10, porque ele faz muita falta. E é isso, pessoal, eu vou ficando por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, se inscreve no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade, compartilhem o vídeo, vocês fazendo isso me ajudou muito no engajamento. Então bora me ajudar dando essa moral. Também comentem aí o que vocês acharam desse empate contra a Tunísia, o que vocês esperam para 2026 da seleção brasileira. Estão animados com a Copa, acham que o Hexa vem, vamos bater um papo legal. Também não se esqueçam de me seguir nas minhas redes sociais, vai estar aparecendo aqui na tela e também na descrição do vídeo. E é isso, galera, até o próximo jogo, valeu, falou e até ano que vem, seleção brasileira. E se Deus quiser, o Neymar vai estar lá pra gente ver.